Agora é tempo de falarmos sobre as crianças e os perigos da internet. E para nos falar sobre este tema do Enfoque de hoje, já tenho ao meu lado a psicóloga clínica e psicoterapeuta Carolina Justino e o professor Luís Sinat. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, A Carolina Silvia. foi a primeira vez. Carolina, está tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Obrigado por nós ter estar. aceito e Obrigada. seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom. Luís, meu mano, Cá estamos. está tudo na paz? Está tudo na paz do sossego. Olha, muito bom. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, muito atual e preocupante já. Já estamos numa escala preocupante. Meus queridos, vamos lá falar sobre os perigos à criança e os perigos da internet. Nos dias de hoje, Carolina, tens tido muitos casos no consultório sobre crianças que, pelo uso da internet, já começou a ser um problema? Eu não diria que há uma conexão tão direta, não é? Os pais procuram-nos, não é? Porque se preocupam com os filhos. E ser pai, eu considero que ser pai é o trabalho mais difícil que existe à face da Terra, porque não há um manual, não há uma maneira correta e depois cada criança é uma criança. Agora, há pais que sim, que se preocupam como é que eu lido com o meu filho com a internet, porque hoje em dia há tablets, há o telefone, há o computador lá de casa, os miúdos têm um acesso quase direto e não se pode proibir o acesso à internet a uma criança porque é uma ferramenta do mundo atual. Mas os pais questionam-se como é que eu posso gerir, como é que eu posso ajudar a minha criança a saber estar na internet e saber selecionar a informação que é válida e perceber aquilo que não é correto e que deve dizer não, isto não está a correr bem, eu não quero isto, vou-me afastar ou vou pedir ao meu pai para me ajudar a perceber o que é que se está a passar. Muito bem, muito bem. Luís, então, Ora bem, é um tema que nós na área da educação também preocupa-nos bastante, porque a internet é uma ferramenta, sendo uma ferramenta pode ser utilizado quer de forma positiva, quer de forma negativa, porque a internet em si mesmo não é nenhum perigo. O perigo está no mau uso da própria internet. E nós, como professores, preocupa-nos bastante porque sabemos que hoje em dia há muitas crianças, ao utilizarem a internet, a utilizarem os dispositivos tecnológicos de forma inadequada, muitas vezes com algum consentimento dos pais. E nós gostamos de alertar os pais exatamente para este perigo que pode acontecer na internet para crianças muito precoces na utilização destes dispositivos. Na própria privacidade, na própria concessão de determinado tipo de informação que tem a ver com o nome, tem a ver com as contas de internet que as crianças têm, tem a ver muitas vezes com estarem a descarregar determinadas aplicações que podem ser nocivas para as próprias crianças. Então, nós, na área da educação, chamamos muita atenção aos encarregados de educação, aos próprios pais, para velarem pela utilização da internet, pela boa utilização da internet em idades muito precoces. Isto é uma questão que tem a ver exatamente com o problema que nós sentimos nas escolas, que estas crianças depois acabam por ter problemas a nível da atencionalidade, a nível da própria atenção, porque eles estão deparados com uma situação que é o fascínio pelas novas tecnologias, que não é exatamente a mesma coisa que é o foco de atenção que as crianças devem ter. Portanto, o que nós fazemos, o nosso papel pedagógico é exatamente este: alertar aos pais para que, da mesma maneira que ensinam os filhos a lavar os dentes, a vestir os sapatos, a vestirem-se, também que façam um ensino sobre a própria utilização correta da internet. Porque nós estamos perante uma situação em que estamos com crianças nativas digitais. Portanto, aqui não há volta a dar. Eles vão viver, estão a crescer, estão a respirar num mundo onde a internet vai influenciar totalmente as suas vidas. O que nós chamamos de atenção é para o uso adequado, positivo e cauteloso da própria internet. mas eis a questão. Quando é que o uso é considerado cauteloso, adequado e não propriamente exagerado? Visto que hoje quase tudo é internet, se não tudo. Claro. As crianças entram para um sítio e já procuram pelos Wi-Fi, se existe. A forma de brincar das próprias crianças é pela internet. Os jogos de que se fala, os jogos, os brinquedos, os programas, é tudo pela internet ou pela televisão. Ou seja,
a globalização, né? A globalização acabou por educar as crianças de uma forma tão forte, a internet acabou de educar a sociedade de uma forma tão forte que nem os adultos mesmo estão a conseguir ter controle. Então, como é que nós podemos perceber até que ponto é que vamos adequar isso à sociedade? Tocou num aspecto importante, porque quem deve educar as crianças são os pais. Realmente, para saber lidar bem com a internet, os pais têm que também procurar conhecer a internet, porque nós só nos conseguimos adequar quando sabemos exatamente com o que é que estamos a lidar. E hoje em dia nós percebemos que os miúdos sabem mais de internet que os pais. E aqui a situação sai logo fora do controle dos pais, porque também nem sabem muito bem como ajudar a criança a lidar com. Ou seja, hoje em dia há cursos online, há maneira de um pai e de uma mãe se informarem acerca da internet, de como é que podem barrar o acesso a sites não tão adequados, às ferramentas de controle parental, e consegue-se facilmente obter esta informação online. Isto é uma questão. Outra questão. Os pais também não devem desistir de incentivar os filhos a gostarem da realidade, da brincadeira real, porque é muito perigoso quando as crianças entram para uma realidade digital e vivem só... E de lá não saem. É a brincadeira digital, são os amigos digitais, são os encontros digitais, são os vídeos. E quer dizer, é importante que os pais percebam que têm que ter tempo para as suas crianças, para brincar com as crianças e para tornar a realidade interessante. Porque eu percebo, é cansativo, ao fim de um dia um pai trabalhou, a mãe trabalhou, chega a casa, tem que lidar com a lida da casa, as crianças também precisam de atenção, mas às vezes é mais fácil pôr ali o tablet e ter tempo para conseguir gerir a vida. Mas tem que haver aqui um equilíbrio. Ok, isso é importante porque tem a ver depois exatamente com a educação dentro de casa. Porque nós temos que saber que o exemplo tem de partir dos pais, principalmente em idades muito menores, onde os pais são a referência para os filhos. Não vale a pena nós estarmos a proibir a utilização da internet enquanto nós não damos o exemplo. Portanto, eu não sou a favor, em termos pedagógicos, por exemplo, a proibição por si da utilização da internet. Porque a internet, a ferramenta em si, não é perigosa. Aquilo que deve ser induzido, aquilo que deve ser preocupação é o que é que o miúdo, o que é que o aluno, o que é que a criança acede quando está perante dispositivos tecnológicos. Luís, hoje, por exemplo, países como a França, por exemplo, é expressamente proibida a utilização de telemóveis nas aulas. Ou Sim, dentro uma lei que vai entrar em vigor em setembro, exatamente. E por cá, ou por outros sítios, acho que seria uma medida cautelosa também para, em algum momento, maior atenção aos alunos. No meu tempo, por exemplo, nós não utilizávamos muitas coisas nas salas de aulas. Por uma razão muito simples. simples. Nada que fosse estranha Fora o contexto. às aulas. Não se utilizava. Era tido até como sinal, às vezes, de desrespeito. De desrespeito, exatamente. De desconsideração pelo momento de ensino, sim. Sim, um videogame, como é que é aquele game? O game Tetris. As consolas levar para a sala de aulas era uma falta de respeito. Exato. Hoje podemos levar telemóveis, podemos até estudar a nível da internet. Há um estudo bastante interessante da Associação Americana de Pediatras que diz uma coisa que eu acho espetacular, que a aprendizagem das crianças faz-se através do contacto com os humanos, não com as máquinas. Portanto, o que eles alertam é que o grande perigo da internet, da utilização abusiva da internet, acaba por cortar um conjunto de competências de aprendizagem das crianças, que é o contacto direto com as outras crianças. E isto é fundamental. Portanto, as nossas destrezas na relação com as outras crianças é que faz com que a nossa aprendizagem seja uma aprendizagem efetiva. Trabalhar com colegas, fazer trabalhos em grupo, fazer trabalhos manuais em grupo, ouvir um segredo de um colega e guardar, planificar. O lado humano mesmo. O lado humano é que está por trás da eficiência em termos de aprendizagem, não em termos tecnológicos. Estaremos nós dentro de uma era em que nós não conseguimos dominá-la? É interessante, eu acho que aqui passa pela criação de regras. A lei francesa faz um bocadinho de sentido porque nós precisamos de definir regras para sabermos como nos podemos adequar a certas situações. E aqui eu recomendo muito aos pais a definirem primeiro o que é aceitável para o meu filho ver ou navegar na internet e decidir regras e explicar à criança, estas são as regras e estes são os teus limites.
e acompanhar sempre a criança. Porque eu concordo com o Luís e com o que o Luís disse. É muito perigoso quando a criança entra, quando sente que o digital é mais importante que o real. Claro. E realmente a aprendizagem da escola, tudo aquilo que falou Luís, é uma experiência humana, aprendizagem para o futuro, para um ser humano adequado e que saiba estar em sociedade. São as competências sociais. E nós, em África, somos muito lidados àquelas atividades em que fazemos os carrinhos com as mãos, os carrinhos de lata. É a imaginação, é a criatividade. A criatividade. Tocaste agora, Carolina, num aspecto extremamente importante que tem a ver exatamente com o mau uso da internet, que acaba também por criar aquela capacidade de criatividade nos alunos e a capacidade de poder relacionarem-se com os outros. E depois há um outro aspecto que é importante, que é a parte da educação relativamente à utilização da internet. Quem fala da internet fala das redes sociais. Tem a ver com que tipo de valores é que os alunos devem utilizar quando estão a trabalhar com essas redes sociais. Portanto, nós temos que trabalhar muito no sentido de educar, por exemplo, pela parte da empatia. Não vale tudo nas redes sociais, nós não podemos perder o respeito com as pessoas com quem estamos a falar, não podemos insultar as pessoas nas redes sociais. Portanto, aqueles valores que nós educamos... E nas redes sociais isso está... Exatamente. Assim, nas redes sociais são... Em grosso modo, as crianças são muito suscetíveis de estar a praticar exatamente esse desrespeito, porque não estão a ver outra pessoa e acabam por dizer tudo, mais alguma coisa, às crianças. Isso não pode ser. Tem havido muitos casos de suicídio, muitos casos de como é que eu posso dizer? Algumas pessoas conseguem encontrar crianças na internet a nível do abuso sexual, como é que se diz? Há pessoas que conseguem levar crianças a fazerem outras coisas, outro tipo de ações. E isso tudo na internet. Será que os pais não estão atentos aos filhos ou tem pessoas que estão a trabalhar para além da educação que os próprios pais dão e são matreiros a fazer isso? Há um certo pudor em falar sobre certos assuntos ainda. E eu compreendo, não é fácil, enquanto pai, enquanto mãe, falar com o filho sobre assuntos um bocadinho mais sensíveis, mas os pais têm mesmo que falar com a criança e explicar, olha, se alguém te disser que se quer encontrar contigo, que te conheceste na internet, tu vais falar com o pai e com a mãe, e não é algo que seja aceitável nem seguro para ti. Ou seja, os pais têm que nomear os perigos para a criança, explicar à criança, sinalizar a criança para aquilo que pode acontecer na internet que não é seguro. E os pais têm que, mantendo um interesse genuíno nas atividades da criança, não só na internet, mas no geral, aproximam-se da criança e abrem um caminho de comunicação para que o filho também possa partilhar com o pai, o pai ou com a mãe aquilo que vai acontecendo. Exatamente. E assim os pais podem também ativamente proteger a criança. Porque os pais não se podem esquecer. A criança está na internet, mas a responsabilidade pela segurança da criança é sempre dos pais. Exatamente. E os pais não se podem nunca esquecer disso. E nós sabemos que na internet não há segurança máxima, não é? Portanto, aqui aquilo que deve ser feito é estabelecer um conjunto de regras, como estava a dizer muito bem a Carolina. Deixa-me dizer um pormenor. A Associação Pediatra do Canadá, por exemplo, fez um estudo em que diz o seguinte: crianças dos 0 aos 2 anos não é aconselhável a utilização de aparelhos tecnológicos digitais. As crianças entre os 2 e os 5 anos, menos de 1 hora ao dia, com conteúdos e programas adequados à própria idade. E chama-me a atenção que para mim é extremamente importante, é que essas recomendações não são recomendações psicológicas, não são recomendações que têm a ver com a parte didática, são recomendações que têm a ver com a saúde pública, com a saúde neurológica das próprias crianças, para o benefício do próprio desenvolvimento neurológico da própria criança. Portanto, nós estamos aqui perante desafios que muitas vezes vão muito para além daquilo que normalmente as pessoas pensam que a internet é inofensiva para as crianças. Não é. Não há nenhum estudo que apoie a utilização das novas tecnologias na infância. Não existe nenhum. Portanto, a aprendizagem tem que ser uma aprendizagem relacional. Lúdica e real. Lúdica e real. Agora, Luís, acendeste assim a chama de um problema. Que, se a internet não ajuda muitas crianças, né, em fase de aprendizado, e sabemos que as crianças têm o cérebro muito mais apropriado, já existem estudos que provam que as crianças têm o cérebro muito mais fértil para aprender e aprendem muito melhor que os adultos, significa que nós, mesmo adultos, também estamos sobre um problema gigante,
que é, enquanto utilizamos a internet, nos tornamos com problemas neurológicos também. Exatamente. Podemos dizer que mesmo nós adultos estamos diante de vários problemas Sim, neurológicos suscetíveis. pelo uso E sociais, relacionais e também. sociais inadequados da internet. Sim. Isso é verdade porque tem a ver, por exemplo, com a Carolina deve saber isso melhor do que eu, a produção de uma hormona chamada dopamina, que o próprio nome dopamina, acaba por criar nas crianças uma ligação muito dependente das Aditiva. novas tecnologias, um vício associado às novas tecnologias, que é muito prejudicial exatamente para o desenvolvimento do próprio cérebro da criança. E nós temos que desempenhar esse papel, mostrando que a própria internet existem coisas positivas que as crianças devem aprender dentro da própria idade, dentro dos próprios limites que a Carolina acabou por falar, porque a internet